tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Mercado da bola pegando fogo no Beira-Rio. Pedro Raul está em Porto Alegre. Fala pessoal, tudo bem? Muito bom dia, chegando com as informações do Inter e as últimas informações neste ano, porque o ano está acabando, mais uns dias terminamos 2025 e vamos para 2026. E aí, nós temos muita coisa acontecendo nos últimos dias com o Internacional e eu quero te trazer todas as informações possíveis sobre reforços. Os reforços que a gente fala estão de acordo, que a gente vai falar hoje, estão de acordo com as posições que o Inter busca jogadores no mercado. Eu vou falar principalmente de chegadas ao Internacional. Bom, mas já te pedindo, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal. Quem puder ser membro, se torne membro do canal. É a partir de R$ 2,99. Eu até enlouqueci ontem, falei uma coisa e vou repetir de novo hoje. Eu vou sortear a camisa de 2026. Logo que lançarem, nós vamos fazer um sorteio para os membros. E vou te levar num jogo do Inter fora. Tudo pago. Passagem, hotel, o que tu acha? Vambora? Pela Vinctur e Vistos. Dito isso, vamos falar um pouquinho de Inter. Eu tenho aqui embaixo produtos do Internacional que tu pode comprar. São links de produtos que eu acho interessante. Tu pode adquirir. Clicando ali, tu vai lá. Ai, Jairo, tu ganha dinheiro com isso. Tu ganha uma comissãozinha, né? Porque a gente está divulgando as lojas, então a gente ganha uma comissãozinha. Tá, mas chega disso. Vamos falar do que realmente importa. Bom, vamos começar por quem? Eu acho que a gente pode começar justamente pelo jogador que está em Porto Alegre, que é o Pedro Raul. Pedro Raul está passando as festas de final de ano em Porto Alegre e não pretende sair de Porto Alegre após as festas. Ele quer sim assinar com o Internacional e jogar no Colorado ano que vem. Um jogador que todo mundo sabe é colorado, já declarado, tem o sonho de vestir a camisa do Inter, já teve outras negociações, mas agora de fato a negociação está bem adiantada e Pedro Raul deve ser o primeiro reforço do Inter para a temporada de 2026. Vem para disputar posição, principalmente com o Borré, que já que o Borré eles consideram centroavante, eu considero o Borré o segundo atacante, mas principalmente com o Borré. Meu cachorro tá perto da piscina, tô cuidando dele aqui. Sheik, vem pra cá. Então, principalmente com o Borré. Jair e o Matias está sendo vendido, gurizada. O Matias não fica. Então ele não vai disputar a posição com o Pedro Raul. O que eu acho dessa contratação do Pedro Raul, se importa a minha opinião? Eu gosto. Eu gosto desse tipo de centroavante forte, centroavante que briga, centroavante que ocupa espaço, centroavante que disputa uma bola dentro da grande área como se fosse um prato de comida. Me serve essa contratação. Acho que o Inter agrega sim. Faz tempo que o Inter não tem um homem de área nesse perfil. Acho que o que mais se aproxima disso foi o alemão, por último. O alemão. O Yuri Alberto, esse tipo de centroavante com muito mais qualidade, vamos guardar as devidas proporções, mas é um jogador, sim, que me agrada e que deve ser o primeiro reforço do Inter para a temporada de 2026. Muita gente falava que o Inter vai atrás de zagueiros, não zagueiro, zagueiros no plural, porque Cleiton Sampaio, Juninho, que talvez possam até ser envolvidos numa troca com o Mandaca do Juventude, primeiro eu vou te falar dessa troca, o Inter prepara um pacote de jogadores para fazer uma oferta ao Juventude, para seduzir o Juventude a liberar o Mandaca, que é uma posição que o Inter também busca uma solução. Para essa posição, o Mandaca, o Inter ainda tem mais outras opções que eu vou te falar na sequência. E depois dos zagueiros. Vamos lá. O Internacional tem tinha um jogador que tinha conversado, que era o Luiz Gustavo de São Paulo. Veterano Luiz Gustavo, bom jogador, com passagem na Europa, passagem por tudo. Porém, deu uma reviravoltinha nesses últimos dias que o Fernando talvez esteja disposto a voltar a jogar no Internacional, a voltar a jogar profissionalmente. Ele tinha parado, tinha uma decisão talvez até de aposentadoria, mas parece que demoveram ele dessa situação e ele talvez queira voltar. E se ele voltar, aí não vem Luiz Gustavo, é um ou outro. Então o Inter tem os dois, tem uma negociação envolvendo o Fernando, que ainda não alinhou valores, tem uma negociação envolvendo o Luiz Gustavo, se vier um, não vem o outro. Então, uma outra posição que o Inter quer, juntamente com o Mandaca, que também viria para disputar essa posição. E aí vai o pacotão para o Juventude, vão oferecer uma grana aos jogadores para tentar demover o Juventude e convencer o Juventude, na realidade,
a aceitar liberar esse jogador para o Internacional. É uma posição que o Inter busca e quer urgentemente. Bom, nós falamos de zagueiros, eu entrei no meio-campo. Vamos falar de zagueiros, porque eu falei da saída do Cleiton Sampaio, eu falei da saída do Juninho, tá saindo o Vitão. Aí tá ficando o Mercado e o Victor Gabriel. O Inter precisa de mais de um zagueiro. E dois nomes surgem fortes no Internacional neste momento. Um é o Luiz Dória, tá? O Matheus Dória. Matheus Dória. O Inter conversa com o staff do jogador, é um jogador de 31 anos, é um jogador, sim, que interessa ao Internacional, com passagens pelo Marselha, Granada, São Paulo, Botafogo. É um jogador interessante, tá? É um jogador interessante que ajudaria o Inter nessa situação do sistema defensivo. Um jogador experiente, um jogador rodado, que pode, sim, ajudar muito o Internacional. O Inter busca contatos para ver da possibilidade de trazer esse jogador para o Beira-Rio. Bom, outro zagueiro que o Inter trabalha neste momento é o Léo Duarte. O Vasco até tentou esse jogador na janela passada, não conseguiu trazer ele. E ele está com ideia fixa de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, para ter um pouco mais de visibilidade. Ele já conversou com outros clubes além do Vasco, mas ele achou que aquele momento não era para dar certo, então ele segurou um pouquinho. Ele até acabou machucado, ficou 2 meses fora nessa última janela, e vamos ver, o Inter, ele quer mais visibilidade, ele está 6 anos no Başakşehir, tá? Titularíssimo absoluto do Başakşehir, então ele tem desejo de voltar ao Brasil, e o Internacional quer trazer ele. Ele acha que jogar na Turquia nesse momento não traz uma visibilidade necessária. Então, é o momento de voltar para o Brasil. Se não me falha a memória, ele tem contrato até o meio do ano. Já poderia, talvez, assinar um pré-contrato. Ele jogou no Flamengo, atuou de 2016 a 2019 no time do Flamengo. E, cara, ele saiu no ano que o Flamengo começou a ganhar tudo. Ele acabou saindo, tá? Eu acho que é um baita zagueiro, chega para ser titular do Internacional. Aí vamos ver, né? Se o Inter consegue trazer esse jogador para o Beira-Rio. Eu quero só confirmar a idade dele. Léo Duarte, idade. Tá? Até para a gente ter a informação precisa. 29 anos, um pouco mais jovem que o Matheus Dória, mas é um jogador que chegaria ao Inter nessa condição de titularidade. Outro jogador que o Inter trabalha, o nome é Bruno Rodrigues. Esse é um pedido especial do técnico pesolano. O Pedro Raul, o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues, em um primeiro momento, ele não seria aproveitado pelo Palmeiras, porque nas suas férias ele acabou jogando uma pelada, o Palmeiras não gostou e não iria contar com esse atleta em 2026. Mas já há uma avaliação que ele pode só pagar a multa e ser perdoado, e aí sim não ficaria livre para uma negociação. E quando eu falo uma negociação é porque o Internacional gostaria desse jogador por empréstimo, com passe fixado. Mas já há quem diga que ele deve ficar no Palmeiras. Mas o Inter não desistiu, haverá conversas. A relação de Inter e Palmeiras é muito boa, principalmente do presidente Alessandro Barcelos com a Leila Pereira. Então, sim, há conversas andando. E, por fim, as últimas duas, o João Marcelo e o Japa. O João Marcelo, um zagueiro, o Japa, um jovem meio-campista, que o Inter tenta fechar essa negociação na venda de Vitão. Então são bastante nomes que a gente está vendo, nós sempre falávamos que seriam quase 10 reforços, então tudo que for atualizando eu vou te trazendo sempre as informações da janela do Inter. Talvez mais tarde, hoje eu solte um vídeo sobre saídas, e se evoluir alguma chegada do Inter, valeu? Vou te pedir, deixa o like, te inscreve no canal e principalmente, se puder se tornar membro, te torna membro, tamo junto. Grande abraço, até mais!